Vamos lá, pessoal, para uma aulinha sobre conjuntos numéricos. Nessa aula a gente vai tratar dos números racionais, irracionais e reais. O ideal para essa aula é que você já tenha visto a outra aula que trata dos números naturais inteiros, porque aqui é só uma continuação daquilo. Começando pelo conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é um conjunto em que todos os elementos do conjunto eles podem ser escritos como essa fração, como essa divisão. A sobre B, onde A e B são números inteiros. Aí tem uma particularidade desse conjunto. Se você toma B igual a 1, você está dividindo por 1, ok? E A variando para qualquer número inteiro. A pode ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim continua infinitamente, tanto para cima quanto para baixo. E o B fixado em 1, você concorda comigo que a gente vai ter o conjunto dos números naturais, porque dividir por 1 não conta. Então a gente vai estar continuando aqui, ó. Dividiu por 1, é como se a gente tivesse só o nosso numerador, exclui o nosso denominador, entende? Então aqui no nosso numerador a gente vai ter números inteiros correndo. Então, os inteiros estão dentro dos racionais. Por que os inteiros estão dentro dos racionais? Porque todo inteiro ele pode ser escrito como racional. Entende? Mas nem todo racional pode ser escrito como inteiro. Por quê? Se a gente pega aqui o b igual a 2, por exemplo, aí nenhum desses números vai ser inteiro. E aí a gente tem alguns exemplos triviais do subconjuntos do conjunto de números racionais. O primeiro dele é os racionais não nulos, que se você volta lá na outra aula e você vê os naturais inteiros não nulos, você lembra que o não nulo é só tirar o zero. Então, os racionais não nulos é todos os casos em que A é diferente de zero. Aí também tem um conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. O inteiro é trivial, é como eu disse, é só você pegar o b igual a 1, seu denominador igual a 1. E aí você tem só o numerador variando entre os números inteiros. E aí, se os racionais têm como subconjunto os inteiros e os inteiros têm como subconjunto os naturais, os racionais também têm como subconjunto os naturais. Todo natural é um racional. Como que a gente pode ver isso? Novamente, a gente pega b igual a 1 e o A variando só nos naturais, de 0, 1, 2 até o infinito. E a gente tem mais alguns casos de subconjuntos. O outro é o conjunto dos números racionais não negativos. Note que nesse caso entra o zero e todo mundo que é maior do que ele. E ele é representado por esse Q+. O conjunto dos números racionais não positivos, que vai entrar o zero e os números negativos, os racionais negativos, que é o Q-. E a gente também tem o conjunto dos números racionais positivos e negativos. Qual a diferença deles para o do slide anterior? Porque aqui a gente tira o zero. No slide anterior, o zero está dentro dos conjuntos. É diferente os não negativos dos positivos, porque nos não negativos, o zero também entra. E nos positivos, o zero não entra. Aí, como a gente excluiu o zero, é só colocar o asterisco aqui em cima. E os negativos, a mesma coisa. Coloca o asterisco e o menos é todo número natural negativo, só os negativos, de 0 para cima não conta. E aí a gente tem as propriedades dos números racionais. A primeira é que a soma de dois números naturais racionais é sempre um número racional. A diferença de dois números racionais é sempre um número racional. A multiplicação de dois números racionais é sempre um número racional e a divisão de dois números racionais é sempre um número racional. Dito isso, agora a gente pode entrar no como eles se relacionam, né? Entra como eles se relacionam com os naturais inteiros, que são o que a gente já viu até aqui. Como a gente já viu na aula passada, os naturais é um subconjunto dos inteiros. O quadrado aqui dos inteiros, ó, você percebe que o círculozinho dos naturais está dentro. E aí, da mesma forma, aqui a gente vai ter os racionais sendo o conjunto maior, o conjunto grandão, e os inteiros e naturais dentro dos racionais. Por quê? Lembra que todo inteiro é racional, só que aqui a gente tem outros elementos. Lembra que eu dei até exemplo, que é você pegar b igual a 2, por exemplo, b igual a 3, b igual a menos 1, b igual a menos 2. Você vai ter infinitos elementos fora do conjunto dos inteiros que é só racional.
E aí esses elementos, eles estão representados aqui, dentro do círculo dos racionais, só que fora do quadrado. E aí, se você pega lá, volta naquele exemplo e pega b igual a 1, você tem um conjunto dos números inteiros. Dito isso, a gente pode seguir para o conjunto dos números irracionais. Os racionais são números que podem ser escritos como uma fração, a sobre b. Os irracionais, eles não podem ser escritos como essa fração, a sobre b. Essa é a definição. Alguns exemplos de números irracionais. A gente tem π, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, número de Euler. No geral, toda raiz de número primo é um número irracional. E aí a gente tem os subconjuntos dos números irracionais. A gente tem um conjunto dos números irracionais positivos. Aí eu pergunto por que não tem o asterisco aqui em cima, porque nos irracionais a gente não tem o zero. O zero, ele pode ser escrito como essa divisão de A sobre B, sendo A e B números inteiros. É só você pegar A igual a 0 e B igual a 1, por exemplo. Você está escrevendo zero como essa divisão. Aqui nos irracionais são números que não podem ser escritos, então o zero não conta. Então, para pegar os irracionais positivos, basta pegar o i, mas você não precisa do asterisco. E a mesma ideia para os irracionais negativos. É só pegar o i menos, não precisa do asterisco, porque você não precisa excluir o zero. Nos irracionais nem tem o zero. Como esse conjunto se relaciona com os outros, lembra que os racionais são números que podem ser escritos como uma fração, e os irracionais são números que não podem, então eles não têm nenhum elemento em comum. Então, um vai ficar fora do outro. Agora a gente pode ir para o conjunto dos números reais, que é representado por essa letra R. Ele é o conjunto com a união de todo mundo que a gente viu até aqui. É a união dos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Só que tem uma forma mais rápida, mais malandra para você ver isso. Como é? É só você ver os reais com uma união dos racionais e irracionais. Porque os inteiros e naturais não já estão dentro dos racionais? Então, você falar os naturais e inteiros nessa união, você só está se repetindo. Você pode falar só a união dos racionais e irracionais. Isso é os reais. Dito isso, alguns subconjuntos do conjunto dos números reais são os próprios racionais, porque ele não é a união dos racionais e irracionais, os naturais que estão dentro dos racionais e os inteiros que também estão dentro dos racionais. E aí a gente tem os reais não negativos, que nesse caso é só quem é positivo, e o zero. E os reais não positivos, que é só quem é negativo e o zero. Note que nesse caso entra tanto quem pode ser escrito como aquela fração, quanto quem não pode. Então, entre os racionais inteiros e naturais positivos, no primeiro caso, e o zero. E os irracionais também entram, quem não pode ser escrito como uma fração. Então, aqui no primeiro caso, a gente tem todos os naturais, todos os inteiros e os irracionais, que é tipo raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, π, o número de Euler, e assim vai. E o conjunto dos números reais não positivos é a mesma ideia, só que você adiciona o zero também, e vai para os números negativos. Aí os naturais não entram, entram os inteiros, porque tem os números negativos, né? Os naturais só entram zero. Entre os inteiros, que tem os números negativos, racionais negativos e os irracionais negativos. E aí, seguindo a mesma ideia dos outros conjuntos, a gente tem os reais não nulos, que é todo mundo menos o zero, os reais positivos, que é todo mundo que é positivo menos o zero, e os reais negativos, que é todo mundo que é negativo, e lembra de excluir o zero. O asterisco significa que você está excluindo o zero. As propriedades dos números reais é que a soma dos dois números reais é sempre um número real, a diferença de dois números reais é sempre um número real, a multiplicação de dois reais é sempre um número real e a divisão de dois números reais é sempre um número real. E aí, como esse conjunto se relaciona com os outros, ele é tudo. Ele é o grandão, entende? Não é o maior de todos, porque a gente ainda vai ver no próxima aula o conjunto dos números complexos. Esse é o maior de todos. Mas até então, os reais é o maior conjunto de todos, porque ele é a união dos racionais e dos irracionais. Ele é a união dos dois.
Ok? Então eu agradeço você chegou aqui. Nessa aula eu vou deixar vocês livres, não vou ter nenhum exercício. Só vou pedir para você deixar o like, comentar o que você achou da aula e se inscrever no canal para dar uma força. Então é isso. Como diria minha ex, terminamos.